Repercuta! Começando agora mais um episódio do Repercuta Podcast. Sou Jari Tavares, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio onde a gente pode contar mais histórias e se aproximar um pouco mais de quem faz muita coisa acontecer na cena baterística brasileira. Para você que está no YouTube, já está vendo, satisfação enorme receber Ricardo Dapse, representante da Pearl aqui no Brasil. Ricardo, bem-vindo ao Repercuta Podcast. Obrigado, Jardim. Um bom dia para você e para teu pessoal aí que está seguindo o teu podcast. Estou falando aqui de Recife, sei que a Pearl tem uma comunidade muito interessante aqui em Pernambuco, né? Você já falou isso, já vi em eventos também. E a gente tem muita coisa para falar, Ricardo, da atuação da Pearl aqui no Brasil, mas sempre, antes das histórias das marcas, das empresas, por trás disso estão as histórias das pessoas, né? E eu fico muito curioso de saber como é que tu entrou na música, a tua história com a música, né? Até a decisão de empreender. Fica à vontade, estou muito curioso de saber. Bom, Jardim, acredito que pelo sotaque vocês já, teus ouvintes, devem ter percebido que eu não nasci no Brasil, eu nasci na Argentina, porém estou no Brasil há mais de 40 anos. Inicialmente, quando eu conheci o Brasil, foi em função de viajar com o meu grupo de teatro, que era uma atividade que eu fazia na Argentina e que depois se estendeu durante alguns anos aqui no Brasil, né? O teatro e a música são muito relacionados. Nós trabalhávamos com teatro, porém sempre tinha músicos no nosso grupo. E depois de um tempo, quando decidi me radicar no Brasil e ficar morando, logicamente vão surgindo as necessidades financeiras. E a partir disso, isso me levou para o lado comercial da música, sim? Que acabou em 1984, ou seja, há mais de 40 anos, quando eu abri a minha primeira lojinha, já especializada em bateria, na Teodoro Sampaio, que depois se tornou um centro de lojas de instrumentos musicais, como acredito que todos sabem. Estive durante 10 anos no varejo e em 1990, com a abertura da importação, começamos a trabalhar com a importação e distribuição das baterias Pearl. Em 1994, decidimos sair do varejo e nos dedicar full-time à importação. E isso é o que eu faço até hoje. Trabalhar com a marca Pearl, que é uma marca japonesa, há então 35 anos que eu tenho essa parceria junto com alguns colegas que trabalham na Pearl até hoje, na Pearl Brasil até hoje. Muito bom. Eu esqueci de falar na nossa introdução, até eu lembro de um evento que você estava presente, aqui em Recife, inclusive, o pessoal falando que é o argentino mais brasileiro que tem, já é muito mais brasileiro do que argentino. E, Ricardo, eu fiquei curioso também com uma história que eu ouvi e saber de você como é que foi esse início da Pearl aqui no Brasil, a tua relação com os japoneses. Eu sei que tem uma história de tu ter trazido a primeira bateria num ônibus para aqui para o Brasil. Como é que foi essa história? Estou muito curioso com isso aí também. Sim, bom, antes da... Claro, eu abri a loja em 84, mas já um ano e pouco antes disso, já revendia instrumentos, principalmente instrumentos usados, na minha casa, onde eu morava. Naquela época, a Argentina tinha mais facilidade em importação e o Brasil tinha uma restrição muito grande para a importação de instrumentos musicais. Então, a gente trazia alguns instrumentos da Argentina para vender
aqui no Brasil. E se realmente eu fiz algumas viagens de ônibus carregando baterias, isso é verdade. Eu realmente fiz isso no meu começo e como tinha um relacionamento com a distribuição, com a distribuidora das baterias Pearl na Argentina, então logo mais se instalou esse relacionamento com a marca Pearl, que finalmente me levou quando as alíquotas de importação foram colocadas em um patamar mais razoável, apesar de que ainda são bastante altas, mas isso aconteceu no governo do presidente Collor, que ele fez essa mudança, né? E a partir de aí já, como tínhamos um relacionamento indireto através do distribuidor na Argentina com a Pearl, nós já conseguimos a licença de importação da Pearl para o Brasil, que é o que fazemos até hoje, né, Xavi? Muito bom. Ricardo, eu fico pensando aqui também, assim, muita gente... Eu fiquei pensando enquanto músico aqui também, né? Muita gente vê a bateria pronta lá na loja, mas não imagina tudo que acontece, né? Todo o processo, né, que acontece antes de ela chegar lá ao músico e à loja. E aí te perguntar o que é que faz na prática, assim, para quem não entende, a tua atuação e a atuação de um representante de marca, e no caso da Pro, né, especificamente. Então, veja, logicamente, vamos então, claro, no começo a gente precisou aprender muita coisa, porque vender no varejo, você adquire os produtos através de um fabricante nacional ou de um distribuidor no Brasil, é uma atividade. E a importação é uma outra atividade que requer uma especialização. Logicamente, fomos aprendendo com o tempo, e nisto os donos da Pearl, que é a família Yanagisawa, e recentemente se cumpriram 80 anos do início do trabalho deles, que foi em 1946, nos ajudaram muito a desenvolver essa prática, porque veja, você precisa captar o produto no exterior, seja na China, no Japão, na Alemanha, ou onde seja, através de um serviço que é chamado de forwarder. É um agente de cargas que vai receber a tua carga e vai colocá-la em um navio que você contrata, né? Um navio que vai te levar, trazer essa carga para o Brasil, sim? Então você já tem aí duas personagens que você precisa se relacionar e que vão fazer parte de teu trabalho. O armador, que é o dono dos navios, trata-se de grandes companhias, sim? E o forwarder, que é o agente de cargas, que faz essa ponte entre o importador e o armador, né? O dono do navio. As empresas donas de navio no mundo são muito poucas e é um negócio muito concentrado, e acredito que todos imaginam, o custo do navio não é baixo, essas empresas têm frotas de navios, então são empresas muito grandes, são empresas milionárias, e você é obrigado a trabalhar dentro das regras deles, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, o dólar que é estabelecido para o pagamento do container, onde essas cargas são acondicionadas e vêm para o Brasil, é um dólar estabelecido pelo armador, não é aquele dólar que a gente vê no Google, nas redes sociais, enfim. Não, é um dólar maior estabelecido por eles, e esse é o dólar que a gente é obrigado a trabalhar, sim?
depois disso, vem outras etapas que também requerem especialização, que são, em primeiro lugar, o despachante aduaneiro, sim? É digamos assim, um gestor, um despachante, como se fosse um despachante automotivo, sim? Que vai cuidar de fazer a documentação para entrar com a requisição frente à Secretaria da Fazenda Federal para que esse produto seja legalizado e entrado e ingressado ao Brasil, mediante o pagamento de impostos que não são baixos. Sim? Também, nesse processo, existe a fiscalização do MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA vai verificar se as madeiras, por exemplo, que vêm dentro do container, seja dos produtos que nós trazemos ou de outros importadores, elas são madeiras tratadas sem risco de trazer nenhuma contaminação para o Brasil. Sim? Então você veja, aí você vai passar, então, precisa de um despachante para fazer o trâmite e você vai dialogar com duas instâncias governamentais, que são o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Receita, a famosa, conhecidíssima Receita Federal. Porém, também o governo do estado leva seu quinhão, que é bastante alto, né? Que é através do ICMS que nós pagamos esse imposto na entrada das mercadorias. Hoje no Brasil, você pode pensar que se você traz um produto no valor de R$ 1.000, você vai gastar mais R$ 700 entre impostos e transporte marítimo, no mínimo, sim? Ainda depois, você precisa, logicamente, transferir esse dinheiro para o exterior. E isso deve ser feito pelas vias legais. Então, você vai ter que apresentar essas condições ao Banco Central. Com isto, acredito que eu estou esclarecendo a tua pergunta e mostrando quanto que é necessário você se especializar, porque você vai ter que trabalhar com diversas instâncias de prestadores de serviço e de órgãos governamentais que vão fiscalizar aquilo que você está fazendo. O nosso trabalho, no trabalho da Pearl, nós trabalhamos com a compra e venda de 100% de nossos produtos dentro das normas legais estabelecidas pelo Brasil. Ou seja, os produtos são comprados absolutamente com nota fiscal e eles são revendidos absolutamente com nota fiscal. Uma aula, Ricardo, assim, e para a gente perceber um pouquinho de como é complexo esse trabalho, né? De como, assim, tem várias nuances, né? Como você falou, várias instâncias e saber lidar com cada instância dessa. Uma aula, e assim, muito bom tá tendo essa conversa com você com relação ao mercado da bateria no Brasil e a atuação da Pearl também aqui no Brasil. Ricardo, a relação de vocês com a matriz, com os japoneses, como é que tem sido durante esses anos? 80 anos de Pearl, né? Mundialmente, e 36 aqui no Brasil, né? Estamos em 2026 gravando esse episódio. Como é que funciona a tua relação com eles? Inclusive eu fiquei pensando também como é que vocês selecionam e calibram o que é que vem de lá e que tem a aceitação no mercado brasileiro, né? Porque também não faz sentido trazer algo que não vai ter, né? Enfim, que não vai ter aceitação. Jadi, deixa eu te falar. Você construi relações porque por trás das empresas tem pessoas, né? Então, eu te diria que eu já construí amizades com os colegas do Japão, sim? A empresa Pearl é uma empresa familiar
tive a sorte de conhecer o fundador, Katsuo, e também a segunda geração com a qual eu trabalhei durante muitos anos na figura do Mitsuo e Masani Yanagisawa, sempre o pessoal da família. Hoje, o dirigente principal da Pearl, que acumula o cargo de presidente, conhecido no mercado corporativo como Charmaine, né, presidente do conselho, e ao mesmo tempo presidente executivo, aquele que coloca a mão na massa e toma as decisões do dia a dia, é uma pessoa muito próxima, o Max Ishii. Ele esteve no Brasil recentemente, no nosso evento anual, que aconteceu em abril, a Expo Pearl, e eu te diria que o Max hoje é um amigo, como outros que... e não só amizade, a gente aprendeu muito, porque na diferença entre as características das diversas nações, sim? Culturas, enfim, você tem a oportunidade de aprender. E os japoneses têm a característica de pensar mais a longo prazo, digamos, né? Então, isso é uma coisa que foi incorporada na nossa empresa, sim? A gente tenta construir com nossos dealers, as lojas que revendem nossos produtos pelo Brasil, a gente tenta construir uma relação de proximidade e uma relação de profissionalismo, não pensando na venda, apenas na venda de hoje, né? Pensando em construir um trabalho que dê uma segurança para o cliente da Pearl, né? A gente sabe que tem amantes da marca e eles precisam ser tratados com a devida importância, porque são eles que mantêm as nossas famílias. Então, quando credenciamos um dealer, um novo dealer, uma nova loja que revende nossos produtos em qualquer local do Brasil. Dito seja de passo, importante destacar, nós não vendemos diretamente ao consumidor, nós vendemos através da nossa rede de lojas, que é uma rede no Brasil muito forte. Nós temos lojas de extrema qualidade, inclusive aí na tua cidade nós temos 3 lojas que trabalham com a gente, uma melhor que a outra, né? Lojas com profissionais à frente, a Segredo Musical, sim? A Mix Music e a Júnior Eugênio Drum Shop, que acredito hoje atendem muito bem o consumidor Pearl, o amigo da Pearl, porque veja, são relações estabelecidas há muitos anos. Eu conheço pessoas que compraram a sua bateria Export lá nos anos 90 e que se mantêm fieles à marca até hoje. Então, essa característica japonesa de pensar a longo prazo é uma característica da Pearl no Brasil. E a prova disso é que a distribuição da marca está na mão das mesmas pessoas há, como você disse, há 36 anos, né? Muito bom. Eu fiquei pensando aqui, Ricardo, você falando, você citou as lojas, né? As 3 daqui eu conheço, o Júnior Eugênio está até para participar aqui do Repercuta também, costumo ir nos eventos da Segredo, foi um deles onde a gente se conheceu, inclusive até deixar registrado 2024, num evento da Segredo, que contou com Augusto Silva, Tostão Queiroga, André Matos e Horácio Hernandes. Tu até me deu essa camisa lá no dia que a gente tava tendo um encontro lá de bateristas, tu apareceu, eu fiquei dando sopa ali, daqui a pouco tu jogou uma camiseta em mim. E em 2026, na Segredo também, mais recentemente, no workshop do Kiko Freitas, eu tô sempre por lá e crio conteúdo pensando nisso também. Outra lembrança que eu tenho é que
se eu não estiver errado, assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho de contato com bateria foi uma Pearl lá de uma igreja, que me chamaram para ir ver um ensaio da banda lá, e tinha uma Pearl estampada lá. E aí eu lembro que eu cresci pensando assim, a bateria Pearl e prato é Zildjian. Fiquei pensando nisso, assim, isso ficou na minha cabeça, fixado, assim, sabe? Isso fixou na minha mente o tempo todo, assim. E você vê a força que a marca tem, né? De marcar, assim, e de ocupar espaço na relação afetiva mesmo da pessoa, né? Tô falando isso agora, fiquei lembrando. Fiquei pensando outra coisa aqui também, Ricardo. Você falou do início, né? Ali durante o governo Collor. Eu fico pensando e te perguntar essas nuances de como está o mercado de hoje para 10 anos atrás, pelo menos, o que é que mudou e como é que vocês pensam também as atualizações, né? Assim, hoje a gente vive a era da rede social, né? Tudo online e super conectado. Então, como é que vocês pensam essa abordagem e observando o mercado brasileiro para, no mínimo, 10 anos atrás, o que mudou, o que não mudou, enfim? Tadi, eu vou tentar, espero poder atender os interesses, as curiosidades de teu público, né? Então, eu posso te dizer o seguinte: claro, eu estou há muitos anos nesse mercado da música, o que é algo muito recompensador, né? Porque você consegue passar por momentos como aquele que passamos juntos há poucos dias atrás, na apresentação do Kiko Freitas, que foi algo excepcional, né? O Kiko é um artista de uma envergadura internacional indiscutível, de um talento incrível e de uma generosidade, né? Porque não só ele tocou, sino ele dialogou intensamente com o público, que também fez uma parte, a participação do público foi sensacional, porque eu cheguei no evento, era domingo, 9:30 da manhã, e encontrei, sei lá, quanto tinha lá, 80, 100 pessoas que ficaram em pé até o meio-dia, né? Para assistir o Kiko. Enfim, foi um momento muito, muito bom. Que mudou no mercado? Acho que essa é a tua pergunta. Eu te diria algumas coisas que aconteceram nos últimos anos. Claro que se a gente retrocede mais, vai encontrar mais mudanças. Por exemplo, nessas mudanças de mais longo prazo, eu te diria que a partir dos anos 2000 para cá, os mercados e a qualidade das lojas no Nordeste do Brasil como um todo. O Nordeste brasileiro é composto por 9 estados, né? E hoje a Pearl tem representação em todos esses estados através de lojas de extrema qualidade, né? Fortaleza, Natal, Caruaru, no interior de Pernambuco, João Pessoa, Aracaju, Salvador, enfim, em todas essas cidades e outras tantas que eu não estou mencionando aqui, mas também Imperatriz, enfim, você vai encontrar lojas capazes de atender um cliente da Pearl que se tornou um cliente exigente, um cliente que se acostumou a produtos de qualidade e aquilo que sempre, por respeito, nós levamos como principal, que é fornecer peças e acessórios para evitar a necessidade de novos custos para bateristas que muitas vezes obtêm seus ganhos através de um grande esforço de, digamos, a base do baterista trabalhador é um cara que, às vezes, ele faz 7 gigs durante a semana para poder ganhar o mínimo para sustentar sua família
e manter seu instrumento em ordem. Sabemos que a vida do músico é sacrificada, então nós sempre nos preocupamos por ter as peças, os acessórios, enfim. Mas voltando à mudança do mercado, se por um lado, desde os anos 2000, as cidades do Nordeste começaram a ter cada vez lojas melhores, e hoje te confesso que algumas das mais bonitas, as melhor equipadas lojas do Brasil estão no Nordeste brasileiro. O Nordeste para nós é uma região de importância enorme para as vendas da marca. Mas também um outro fenômeno tem crescido muito, que é o fenômeno das lojas especializadas, ao ponto, como você mencionou, você vai entrevistar o Júnior Eugênio, que é um cara de um conhecimento extraordinário sobre os produtos, não apenas da Pearl, um baterista muito bom, você sabe do histórico dele, que montou um drum shop muito bem equipado, sim, que está sendo um sucesso de vendas. Essa condição do Júnior é comum, já di, a outros muitos drum shops que surgiram no Brasil. Em todas as regiões do Brasil, tanto nas grandes cidades como até em interiores, por exemplo, do estado de São Paulo, você vai encontrar drum shops com pessoas que tocam essas empresas com muita qualidade e profissionalismo. Então, eu diria que esta é a novidade, primeiro, a regional, o crescimento de locais para aquisição de produtos de qualidade no Nordeste, os drum shops, que hoje eu diria que significam algo perto de 45% de nossas vendas são feitas através de drum shops, lojas especializadas, e também um amadurecimento do consumidor. Hoje, nós enfrentamos uma situação de grande exigência do consumidor que nos faz toda hora estar trabalhando na melhoria dos produtos, né? Recentemente, a Pearl lançou a linha profissional, o Tostão Quiroga, do baterista da Elba, e também tem outras atividades dele. O Tostão tem uma bateria professional, que é uma linha que foi lançada no ano passado. Uma bateria com uma qualidade extremamente profissional, uma bateria que você pode levar ao palco com segurança, em Maple. Também, por exemplo, o Valmar Paim, baterista do Bel Marques, lá em Salvador, também utiliza, ele tem duas professional, né? Estou falando de um instrumento novo que vem atender o quê? As exigências de um público, porque, veja, se a gente retrotrair aos anos 90, quando a importação era fechada no Brasil, a evolução do músico foi acompanhada pela evolução dos instrumentos. E hoje, o nosso cliente, o cliente da Pearl, o amante dos produtos da Pearl, é uma pessoa muito exigente, e nós tentamos nos colocar a par disso. Por isso, existem diversas linhas profissionais que cada vez têm mais pessoas que as adquirem aqui no Brasil, né? Tanto na linha Master, a Session, a Professional, e até a Reference, que é uma bateria mais sofisticada, porém de uma qualidade impecável, né? Muito bom. Você citou aí o Tostão e o Valmar, só para deixar registrado aqui também, eu estava pensando aqui na lista de parceiros da Pearl que passaram aqui no Repercuta. Tem episódio com o Tostão, que é um especial dos 150 episódios, o Sandro Pique, o Valmar também,
o Augusto, e lembrei também do Roberto Rutiliano, seu conterrâneo argentino, né, que está no Rio de Janeiro já há muito tempo. Também tem episódio com ele, também aqui no Repercuto. Já dá para fazer uma coleção de episódios vinculados a Pearl aqui no Repercuto, é muito bom. Ricardo, você está falando das especialidades da Pearl, eu fiquei pensando aqui também, já te vi falando sobre isso, e queria trazer para cá também a questão de qualidade e quantidade, né? Assim é algo que já é falado há bastante tempo, mas que é sempre importante a gente falar e saber de você o que é que você percebe do mercado em si, e aí dos que os lojistas eles demandam mais para a Pro aqui no Brasil, que eu fiquei pensando, né, preço, marca, visual, sonoridade, como é que vocês equilibram isso e como é que tu vê a atuação da Pro nesse sentido aqui, sabe? Aqui no Brasil. Veja, existem baterias hoje no Brasil com marcas que às vezes até têm algumas mudanças de denominação, de valor abaixo de uma Pearl. Mas nós hoje temos uma bateria de entrada, que é a bateria Rodishow, que, acima de tudo, veja, a gente se sente obrigado a entregar um instrumento que, de alguma forma, possa ser definitivo, se o músico o precisar. E a nossa bateria de entrada é uma bateria definitiva. Você pode utilizá-la durante muitos anos com a segurança de que nós iremos a manter no nosso estoque peças de reposição, caso seja necessário, sim? E é um instrumento. A nossa bateria de entrada tem uma caixa metálica de 6,5. A nossa bateria de entrada tem peles de filme duplo. A nossa bateria de entrada tem um banco com sistema de rosca. Enfim, digamos, como te diria, são muitos anos de trabalho com os bateristas. Então, às vezes, a gente pensa, talvez para um baterista profissional seja mais fácil tocar em uma bateria com alguma dificuldade que é o iniciante. Então, nós queremos que o iniciante seja conquistado pela prática da bateria e por isso que queremos oferecer para ele um instrumento que, como te disse, um instrumento definitivo, um instrumento que vai durar por anos, que ele vai poder passar para o filho dele, se ele quiser, sim? Mas também existe o baterista extremamente exigente pelo seu trabalho profissional ou apenas pelo hobby de ter algo de extrema qualidade. E isso também é muito importante. Então, o consumidor da Pearl é um consumidor exigente e nós gostamos disso. Gostamos de um consumidor exigente. Agora, indo no terreno dos profissionais que você falou, por exemplo, o Augusto Silva, ele tem um bumbo 24 da Pearl, né? Veja que foi uma forma dele buscar o seu som, a sua especialidade de som ao ponto. E por outro lado, ele também tem uma Miditown, que é aquela bateria nossa com elevador, com bumbo de 16, né? Então, veja, o profissional pode ter um kit reduzido, que se microfonado dá até para colocar no palco, né? Porque é feito com grande qualidade, como pode também ter um instrumento mais sofisticado para búsqueda de determinados sons, né? Da sua personalidade na bateria. E isso que nos interessa. Você nombrou o Sandro Picchi, nosso baterista cantor, né? O Sandro Picchi, exatamente. É um o grande Sandro, amigo. o Sandro Picchi é um cara excepcional, um artista completo, né?
um artista completo, porque você pensar em um cara que, além da exigência de coordenação motora que o baterista tem para utilizar os quatro membros, também ao mesmo tempo consegue cantar, puxa, o Sandro Picchi, eu sou fã dele, sou fã dele. E o Sandro Picchi se apresenta com uma bateria Export, que ele, você sabe que a bateria Export é uma bateria lendária, é uma bateria de custo intermediário, bastante acessível, e que um profissional de envergadura do Sandro pode levar para o palco e fazer bonito, como ele faz, né? Hoje, nosso, falando em produtos, que me parece que também um pouco a tua colocação, hoje a bateria Decade, que é uma bateria, é a primeiro modelo laqueado, né? Uma bateria Decade é hoje, te diria, nosso carro-chefe. Decade é o produto que mais se ha espalhado, mostrando essa exigência. Muitas igrejas hoje colocam Decade, sim? Assim como, por outro lado, as empresas de backline, através da exigência dos artistas internacionais que vêm se apresentar no Brasil, são muitas dessas empresas de backline, inclusive as maiores do Brasil, utilizam o quê? A Master. Então, decía da importância da Decade e como ela é uma bateria que hoje tanto atende igrejas como profissionais. Ela é um instrumento laqueado que nós trazemos em diversos acabamentos. Acredito que hoje nós temos 15 acabamentos diferentes dela, né? E um instrumento também com uma ampla variedade de peças que permite você ampliá-lo, né? Tem muito baterista que tem uma Decade com bumbo 22 e também um bumbo 18, né? Aí ele vai aproveitar os tontons 10 e 12 para fazer uma gig menor, sim? Se você comprou uma Decade na configuração inicial, que seria 10, 12, 16 e 22, e caixa, você pode depois acrescentar um surdo de 14 ou um surdo de 18, enfim. Então, essas são possibilidades que a Decade traz para o Brasil. Até gombás, né, que é aquela peça maior, né, a Decade fornece, né? É, eu toquei em Export, Roadshow e Decade. Toquei nos 3 tipos da Pro. Ricardo, a gente tá falando aqui da relação, da sua relação, né? Da relação de vocês com os japoneses, a gente falou, com os processos de importação, as instâncias, as relações com os lojistas e também as relações com os endorsers, os músicos, né? Fiquei pensando aqui também na sua relação interna da Pearl. Você, o Mário Júlio, o Atos Costa, o André Jung. Como é que funciona essa divisão entre vocês, assim? E é uma equipe que, assim, todo mundo conhece, todo mundo da bateria conhece os caras, assim, sabe? E deixar registrado, assim, também que, pelo menos a minha experiência com todos, de muito acessível, sabe? Eles, assim, não é nada distanciado, assim, e super tranquilo, assim, de lidar. Acho ótimo. E queria que você falasse um pouco da relação de vocês também, sabe? Como é que funciona? Bom, a nossa empresa é uma empresa pequena, né, Jadi? A nossa empresa é uma empresa pequena, estruturada na venda de uma marca principal, que é a Pearl, e nós também temos a nossa marca própria, né? Onde a gente faz tanto ferragem como caixas. É uma empresa, a marca Hardy Beach, né? Que é uma marca dedicada à ferragem e caixas, uma ampla linha de caixas acessíveis e, ao mesmo tempo, de qualidade. Na questão interna, bom, nós somos 4 sócios,
o André Jung, que foi baterista do Titãs e do Ira, o Atos Costa, que foi baterista do Zero, e o Mário Júlio, que se incorporou há menos tempo. Somos 4 sócios e temos 6 colaboradores. Esse é nosso time, um time bem reduzido e, bom, tudo cheio de craques, né? Não só meus sócios são craques, né? Com muito conhecimento de bateria, enfim, senão também nossa equipe, né? Nós temos o Daniel, que é o nosso coordenador da área de depósito e expedição, é baterista. Felipe, nosso faturista, é baterista. É, e, bom, esse aqui a gente é um Tem time a Rafaela pequeno. também, né, Ricardo? Tem a Sim, Rafaela também, né? a Já Rafaela vi live dela também falando. Achei massa também. a Rafaela se incorporou mais recentemente. A Rafaela é minha filha, né? Está trabalhando com a gente por volta de 1 ano e meio, 2 anos, e ela está na área de marketing, sim? Mas também nós temos outras pessoas muito importantes na empresa, como a Cida, que é nossa luthier, trabalha comigo há 40 anos, já fabricamos baterias, enfim, é uma pessoa importantíssima na empresa. A Aline, que cuida da área administrativa, fiscal, enfim. Nossa equipe, como te disse, é uma equipe pequena, mas com pessoas todas de grande qualidade, uma equipe muito coesa, e a relação é meio família, né? Essa é a verdade. A gente está junto há muito tempo, né? O Felipe, por exemplo, nosso que cuida da parte do faturamento, sei lá, está com a gente no mínimo há 15 anos, acho que até um pouco mais disso, né? É isso aí. Muito bom. Também deixar registrado também a Hard Beat, que é um sucesso no Brasil, assim. Eu já toquei em Hard Beat também, em caixa de aço da Hard Beat, que também tem madeira, mas volta e meia eu estou em evento, Ricardo, ou para assistir shows, ou tá tocando mesmo, e sempre tem alguém Sim. com uma Hard Beat, assim, e que, na minha opinião, foi muito certeiro, assim, da parte de vocês, assim. Muito assertivo, muito, assim, A muito gente, sim, eficaz, muito a gente eficaz. sentiu a carência no mercado porque, veja, nenhum baterista que atue profissionalmente, seja nos palcos, ou seja nas gigs, ou seja na educação, vai trabalhar com uma caixa apenas. É necessário, a caixa é o coração da bateria. E ela pode ter diversos usos. Às vezes é importante você ter uma caixa de efeito, né? Ou você ter uma caixa para uma afinação diferente no meio de uma apresentação. Então, a gente percebeu que era uma carência do mercado ter caixas feitas com o cuidado dos especialistas. E nesse ponto, tenho que te confessar que meus sócios sabem, conhecem muito de bateria, não apenas desde o ponto de vista do uso do instrumento, sino também da construção do instrumento, dos detalhes que são necessários para obter um som de qualidade, né? Maravilha, maravilha. Ricardo, eu fiquei pensando aqui também na PBR, só para quem não entende, assim, a PBR, no caso, é o guarda-chuva, né? Onde estaria para o Brasil também, e a Hardbeat, não é isso? Sim. É Sim, sempre uma dúvida também. veja, todo mundo sabe as legislações brasileiras são complexas, né? As cargas de imposto são diversas, grandes, então você precisa ter uma empresa bem organizada por trás
e para a gente ter um trabalho de tantos anos, é importante você ter uma estrutura forte. A PBR é isso, a PBR é a nossa empresa, sim? E ela tem como característica, como te disse lá no começo, fazer tudo dentro das normas legais, pensando sempre em uma empresa de longo prazo e que possa vir a ter uma sucessão, né? Boa. Tá bom? Ricardo, eu quero te agradecer. A gente está chegando já ao final aqui da nossa conversa. Estou satisfeito demais. Agradecer pela oportunidade, tá, de estar reservando um tempinho na tua agenda, assim, para me atender aqui, para estar junto aqui mais perto, né? Conversando. Algumas curiosidades, Ricardo. Alguma região do Brasil onde ela seja mais. A gente falou bastante de Nordeste. E nas outras regiões? Alguma região onde seja mais pungente? Como é que funciona? Olha, logicamente, São Paulo é o estado, Um grande centro, é, né? é o centro e é um estado onde nós temos trabalho há muito tempo e muitos bons parceiros trabalhando no Brasil. Mas a Pro tem tradição muito forte no Sul, nos 3 estados do Sul, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina. Antes de entrarmos nessa conversa, estava falando com o Edipo, que é baterista e proprietário da loja Locomotiva em Montenegro, que é uma cidade dentro do estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós estamos presentes em muitas cidades, mas também temos trabalho no Centro-Oeste, temos parceiros importantíssimos em Goiânia, no Mato Grosso, enfim. Até no norte do Brasil, hoje, nós temos parcerias, né? No estado do Amazonas, no Pará, em Tocantins, enfim. Hoje está espalhada em praticamente todos os estados do Brasil. Mas, como te disse, o Nordeste é a região do nosso coração, até pela qualidade, né, dos músicos, pela diversidade da música nordestina. Se você me permitir, acho que para encerrar, eu gostaria de fazer uma referência. Claro, existem bateristas como citamos o Kiko Freitas, Cláudio Infante, enfim, bateristas extraordinários que hoje estão nativa no Brasil, né? Como também existem na área da bateria gospel, nossos queridos endorses, Walter Lopes, China de Castro, André Matos, Alexandre Aposan, né? E outros tantos grandes bateras na ativa. Mas eu queria chamar a atenção para dois bateristas que já não estão mais com a gente, que tem muita coisa editada e que são uma referência sobre a música brasileira, que são o Wilson das Neves e o Milton Banana. Tem muitos trabalhos deles e eu recomendo para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer esses trabalhos. Estou falando de caras que construíram a bateria brasileira, né? Vou repetir os nomes: Milton Banana, Wilson das Neves. Tem outros tantos muito Mestres, são importantes, mestres. mestres como Dom Ramon, enfim. Mas queria reparar sobre estes dois, porque eles têm muito trabalho editado e eles têm, eu te diria que desde da época deles, os bateristas brasileiros não perdem em nada para bateristas americanos ou internacionais. Claro, sem dúvida, Dennis Chambers, enfim, e tantos outros bateras
do mundo que são conhecidos, como Virgil Donati, enfim, tem muitos bateristas excepcionais, mas também nós temos os nossos grandes craques. Hoje, na ativa, caras como Kiko, que tivemos essa oportunidade de assistir juntos, como no passado, aqueles que foram os iniciadores, né? Recomendo para quem ainda não ouviu, vá atrás de ouvir. Tá bom, querido? Fundamental o que você está dizendo, Ricardo. Você citou o Infante, é outro grande amigo também que já passou aqui no Repercuta. Ricardo, te perguntar para não deixar passar, alguma história de bastidor nesses 36 anos, tipo algo que tenha marcado para você e, sei lá, de repente uma compra, tipo algo curioso ou que tenha sido inesperado para você nesses 36 anos de história de Pearl Brasil? Olha, eu gosto muito de música e o grande momento é quando você tem oportunidade, estando dentro do mercado, de viver situações diferenciadas. Que quero dizer com isso? Digamos, quem tem a condição financeira de ir num show, vai num show e pronto, paga o ingresso e participa do show. Agora, você estar no momento quando acontecem coisas diferenciadas é o grande prêmio que a minha atividade no mercado da música me traz. Eu lembro um evento que foi feito nos anos 90 na antiga Expo Music, sim? Quando o Gilberto Gil era o patrono da Expo Music. Estou falando lá no século passado, né? Final dos anos 90, né? Final dos anos 90. E o Arthur Maia, que nos deixou prematuramente, o Arthurzinho, baixista, ele quis organizar uma homenagem ao Gilberto Gil, o professor, como é conhecido dentro do mundo da música. E essa homenagem contou com a participação de 7 dos maiores baixistas do Brasil, tocando as músicas do Gilberto Gil. Aquilo foi um momento muito diferenciado e é isso que é o prêmio que eu ganho, sim? Além do carinho e a amizade com pessoas como você, né? Além de esse prêmio que a minha atividade no mercado me traz, também o prêmio de passar por momentos únicos como esse que te contei agora, tá bom? Agradeço. Muito bom. Eu fiquei pensando nisso, que eu fiquei pensando aqui, o que eu tenho de idade, a Pearl tem. Eu tô com 36 também, são 36 anos de Pearl, então o que eu tenho de idade, você só tem de Pearl. Fiquei pensando em tantas histórias aqui, a relação de vocês com as feiras também, né, com eventos assim, muito importante. Nos 40 anos, então, ficamos comprometidos a comemorar juntos. Vamos embora, tá combinado. Tá combinado, correto? Ricardo. Combinado. Tá Vou bom? cobrar. Ricardo, forte abraço. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Pode contar comigo. Agradecer pela oportunidade mesmo de estar aqui conversando com você e também estar compartilhando muito conhecimento, né, com o público do Repercuta, bateristas, percussionistas, entusiastas, pesquisadores. É isso, Ricardo. Grande abraço e tamo junto. Fica um recado final aí. Um abraço forte para teu pessoal e vamos embora. Viva a música! Viva a música! É isso, galera. Esse foi Ricardo Dapse em mais um episódio do Repercuta Podcast. Todos os contatos aqui na descrição. E é isso, a gente se encontra, se vê, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Viva a música, viva a bateria, viva Pearl Brasil. Abraço. Abraço. Repercuta!